Olá, meus amigos, nós estamos de volta, programa Terça com Lei. Antes de nós darmos prosseguimento, eu queria agradecer a todos pela audiência, quero agradecer a todos aí pela confiança, né? E a credibilidade que através do Sou Notícia a gente tem alcançado a cada dia, a cada ano. Estou do lado dela aqui, doutora Cláudia Macedo. Boa noite, doutora. Boa noite, pastor Anderson. Boa noite a todos os amigos que acompanham Terça com Lei, na página aqui do Sou Notícia. É um prazer estar aqui novamente a cada semana, né? Mais informação para a população de Itabirito, né? Prazer meu estar do seu lado, doutora Cláudia. Viu? Eu estar com o pastor Anderson, estar com o Rafael Rondon hoje, que é uma pessoa espetacular, e estar aqui em companhia também, acompanhando o pessoal, muitas pessoas acompanhando em tempo real, e aqui também no estúdio o Eduardo, né, que é uma pessoa fantástica. O Dudu, né, família Noé Braga. Dudu, seja bem-vindo aos nossos estúdios, ele está do outro lado das câmeras ali, pessoal, seja sempre bem-vindo. Rafael, vamos lá, né, boa noite para você, para a sua equipe toda, secretariado da Prefeitura, boa noite. Boa noite. Você falou sobre prestação de conta. Então, como a Prefeitura hoje está se comportando diante da abertura do comércio e a fiscalização do comércio? Agora vamos lá. Ótimo. A sua pergunta foi até sobre a informação sobre a possível confirmação do primeiro caso do Covid-19 em Itabirito. Isso. E fomos surpreendidos também, o Eduardo e eu a caminho do estúdio, vimos a live conduzida pelo prefeito Orlando, infectologista da cidade, o Dr. Hélio, onde eles apontaram uma série de questões que eu convido a população a verificarem no Facebook, na página da prefeitura, porque eles colocam alguns indicadores e porcentagens de nível do acerto do teste. Mas o que tudo indica é que, de fato, a gente pode ter o primeiro caso na cidade, e aqui a gente deixa as nossas orações e as melhores energias à filha, né, que conversou com você, e a toda a família desse cidadão itabiritense, para que o melhor aconteça a ele. Pois bem, sou nascido, pastor e Claudinha, em Itabirito, sou um apaixonado pela cidade, quem me conhece sabe muito bem disso, o orgulho de dizer que eu sou daqui, e nesse momento em que nós passamos por uma guerra contra um inimigo invisível, a gente não pode dizer não quando nós somos convocados a atuar. Justamente quando a gente vê uma série de funcionários da saúde, da limpeza, da segurança atuando na linha de frente, nós também temos por obrigação dar a nossa contribuição. Fui convocado pelo prefeito para fazer a gestão de um programa de fiscalização do comércio, juntamente com o Frederico Leite, justamente por eu ter uma habilidade na gestão de pessoas, gestão de projetos, para a gente contribuir na conscientização da população e, sobretudo, dos comerciantes. A gente entende que, junto à fiscalização, tem todo um arcabouço de respeito e empatia, pois sabemos que o momento não é fácil, mas é necessário a gente garantir a saúde do povo da cidade. Bacana. Claudinha, agora eu vou passar a bola para você. Pois bem, Rafael, esse é o primeiro caso, né, que provavelmente deve ser confirmado, e, coincidentemente, foi após a liberação, né, do comércio agora. Você acha que foi prematura a liberação do comércio da forma que foi, porque abriu geral, né? Inclusive para bares, restaurantes, salões de beleza e tudo mais? Ou você acha que era o momento que, independente se estivesse aberto, é claro que não foi decorrente da abertura do comércio, porque o caso, a pessoa já está internada no hospital, hospitalizada há 6 dias. Então, assim, foi uma coincidência, uma infeliz coincidência. Mas era o momento ou poderia recuar, ou o município ainda pode recuar um pouquinho? É interessante dizer que o caso ele tem os registros iniciais datados entre os dias 22 e 23 de abril, se eu não me engano. Então é um tempo até anterior. Os 6 dias, salvo engano, é o tempo que ele se encontra na Santa Casa da Misericórdia em Belo Horizonte. É de uma total infelicidade quando a gente tem um cidadão nessa situação, porém, talvez seja algo que estava faltando para boa parte das pessoas se conscientizarem. Eu tenho acompanhado o trabalho do comitê de crise, existe um comitê de crise paralelo econômico composto por órgãos representativos do comércio, e foram 40 dias fazendo todos os estudos, fazendo consultas inclusive a pessoas que estão em outros países para pegarem os melhores exemplos. Eu tenho a minha opinião, porém, estando nesse momento e vendo todo o cuidado para que se tenha as melhores condições dessa flexibilização, a gente entende que foi a decisão que foi tomada, enfim, foi tomada e é o que está posto, né? Só que eu fiquei pensando muito numa coisa, eu entendo que nós estamos na gestão porque a população nos confiou o seu voto e nos confiou a sua confiança da gente executar o trabalho. E eu entendo que foi um movimento
inverso, onde o governo confiou na população para que fizesse tudo o que foi posto no decreto. Aí você para e pensa, poxa, mas você vai confiar no povo? Então é uma intriga que fica também, né? Porque eu acho que tem que existir confiança de ambas as partes. Enfim, foi um decreto ousado, penso que isso realmente é algo que a gente tem que considerar, e o que a gente vai observar agora é se de fato as condições vão ser praticadas. Porque a preocupação é justamente essa, Rafael. Aqui não é uma crítica à administração, né? Mas, assim, quando flexibiliza, às vezes passa a falsa impressão para a população de que não há riscos. Infelizmente, muitas pessoas, porque eu acho que, na verdade, cada um é responsável por si. Cada um tem a sua responsabilidade, né? É igual o cinto de segurança. Isso. A gente usa no carro não é porque gera multa não usar. A gente usa porque é necessário para a segurança. Ninguém vai viajar, ninguém vai pegar uma rodovia sem cinto de segurança, sem colocar uma criança numa cadeirinha. Mas isso não é porque está disposto em lei que é obrigatório. Não, é porque isso é segurança própria. É a mesma questão, a máscara, por exemplo. A gente observa muitas pessoas na rua, pastor, sem máscara, muitas pessoas não mantendo o distanciamento. E a flexibilização ela pode gerar essa falsa impressão, né, Rafael? De que não há riscos, quando, na verdade, o perigo está ao lado. E essa pessoa que está hospitalizada na Santa Casa 6 dias, no momento que ela já estava, às vezes, positivo e não sabia, e o teste deu um falso negativo, ela pode ter tido contato com outras pessoas e isso pode gerar uma bola de neve. Essas outras pessoas podem, inclusive, às vezes não ter os sintomas, mas estarem contaminadas. Sem dúvida. Claudinha, só você me permite aqui, você falou que o comércio foi liberado geral, né? Eu vou até fazer uma pergunta para o Rafael, porque não é esse o entendimento do decreto. O decreto ele fala que o comércio abre às 10 horas da manhã e fecha às 4 horas da tarde, ok? E existe uma pressão dos dois lados. A Claudinha é defensora que estivesse fechado. Mas se o comércio estava fechado, e melhor, você é um morador de Itabirito, você acabou de falar que nasceu aqui, trabalha aqui, você convive com a população. Uhum. Quando o comércio estava fechado, o pessoal estava trançando na rua do mesmo jeito. Eu estou falando mentira. É algo que a gente observava com muita frequência. Entendeu? Abriu o comércio agora, aí eu quero me dirigir a você. Você é o fiscal agora, você é o secretário que está com a sua equipe. Será que não está faltando fiscalização desses comércios, não? Pastor, é uma situação que talvez nós poderíamos ter a oportunidade de ter 1 hora de live só para se debruçar sobre esse aspecto. Porque o Covid-19, ele colocou os governos, federal, estadual e municipal, diante de um cenário em que ninguém foi treinado para lidar com ele. Então, você tem uma fiscalização pronta, bons profissionais, que num determinado dia estavam direcionados para agir de uma forma, porém, 2 dias depois, em função de uma mudança de cenário bruta, eles eram conduzidos a agir de outra forma. Isso foi algo muito marcante e prova disso é que nós tivemos decretos consecutivos fazendo algumas alterações nesse sentido. Junto a isso, você tem uma falta de uma liderança nacional para conduzir o país para determinados focos específicos de atuação. E eu quero fazer um registro muito sincero, que aqui não é uma crítica política, é uma crítica de falta de representatividade de lideranças. A gente precisava de um capitão que nos colocasse diante de um mesmo barco e direcionasse para ações concretas e efetivas. O que a gente percebe quando governo municipal é que em algum momento são terceirizadas responsabilidades partindo do federal e estadual que recaem sobre nós. E que diante disso a gente tem que continuar trabalhando, como por exemplo com esportes e lazer, e tomar os devidos cuidados de novidades que surgem no ar. Então assim, pastor, erros podem ter acontecido? Claro, a gente tem que ser humilde e reconhecer, não vai ser todo momento que a gente vai acertar. Okay. O que a gente não pode fazer é negligenciar erros, que é o que a gente não tem, a gente tem procurado fazer a todo instante. Não feito, Rafael, né? eu sou da seguinte opinião, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Honre quem merece honra. As medidas que o prefeito tomou, você faz parte do grupo, são medidas extraordinárias, espetaculares. Essas barreiras sanitárias. Sim. Né? A gente vê aí o prefeito lutando, trouxe aquelas ambulâncias que estão na UPA à disposição, se caso tiver pegar o coronavírus em todo mundo. Então a gente vê e a gente parabeniza. Se pontuou algo muito importante aí sobre a ousadia do prefeito de decretar a abertura do comércio, não de forma desordenada. Eu penso diferente da doutora Cláudia, respeito a opinião dela,
Mas o jeito que o comércio estava funcionando, né? Decretado fechar. Não podemos abrir do mesmo jeito. Estava abrindo do mesmo jeito. Meia porta, enrolando, enganando o bobo. Eu não concordo com isso. Faltou uma fiscalização. Agora liberou para abrir. Eles estão abrindo. Teve gente que procurou sua notícia aqui, porque não tem que fechar às 4 horas da tarde. Se bobear, tem loja aberta até agora. Mas essa é a questão, pastor. Então, mas isso não depende do governo municipal. Isso não depende do governo estadual. Isso não depende do governo federal. O brasileiro, ele é vacalhado. O brasileiro, às vezes, quando ele toma um choque, entendeu? Quando a polícia age no rigor da lei, ele vai para a internet protestar. Ele vai protestar, por exemplo, vou dar um exemplo. Ontem eu vi uma live de um cidadão aqui, metendo o pau, inclusive em você. Foi. Ok? Foi. Por quê? Porque houve um decreto, esse decreto tem que ser obedecido, então se sente no direito, às vezes, de partir para agressividade. Então são coisas que a gente tem que repudiar. Você concorda comigo ou não? O pastor, é interessante, né? Porque quando você está no governo, você exerce a atividade de sempre ter que olhar para mais de um lado. E como consequência, às vezes você vai ter que olhar para aquele lado que você não tem tanta simpatia no pensamento. Mas como você tem que governar para todos, você tem que escutar e considerar. Até esse recorte que você falou de um vídeo, né, que foi feito, que foi citado até o meu nome, eu como resposta, eu tenho consideração e empatia. Porque estar passando na pele de um comerciante hoje não é fácil. Eu tenho conversado de uma forma constante com donos de academia, donos de estabelecimento de artes marciais, e eles confidenciam: Rafael, eu não sei como é que eu vou pagar o meu aluguel, eu não sei como é que a minha turma vai ter condições de sobreviver por mais 2 ou 3 meses. Não é um cenário fácil. Então, quando o prefeito dá uma canetada, ali tem um peso muito maior do que uma tinta. São vidas das pessoas que estão em jogo. Porém, isso que você disse é muito importante. O decreto, ele é criterioso. Ele, inclusive, tem que estar alinhado com o que diz o governo estadual. O município, ele tem um protagonismo, mas tem o seu teto, tem o seu limite. O governo estadual estipulou, digamos, 4 áreas de flexibilização do comércio de acordo com a sua periculosidade. E aqui na nossa cidade tem essas considerações, horário, né? Então, não foi porque o Orlando acordou e falou: gente, as academias, vamos pensar, tem que funcionar de 10 às 21 horas. Não, teve todo um estudo, evitar aglomerações, momentos de transição de ônibus dentro da cidade, de trabalhadores que vêm de alguma outra obra. E isso, de fato, né, existe uma dificuldade de uma comunicação mais ampla, não por erros internos, porque é muita informação. E é bom quando a gente tem essa oportunidade, que talvez é a chance que a gente tem de trazer alguma minúcia que não consta em algum decreto e que está ligada aos bastidores das negociações para as tomadas de decisão. Certo, Claudinho. Pois é, pastor. Quando você fala assim que eu sou contra o funcionamento do comércio, não é isso, pastor. Na verdade, é porque às vezes a gente já tem uma experiência a gente tem uma experiência. Por exemplo, por que eu admiro a postura do prefeito Calil em Belo Horizonte? Não estou comparando com o prefeito aqui não, tá? Eu sou fã do Calil mesmo. Mas por que o Calil não liberou até o momento o comércio em Belo Horizonte? Ele deve flexibilizar a partir do dia 25 de maio. Porque o Calil conhece o povão e sabe que o povo é teimoso. Infelizmente, o povo quer sair. Só me dá um pouquinho. Quer sair sem os cuidados necessários. Eu vou falar uma coisa. Você lembra do carnaval no mês de fevereiro? Você viu o discurso do Calil? Ele falou que não iria deixar, já tinha caso de coronavírus no estado. Tá, mas se a gente observar... Quando leva para o campo político, tá, mas se a gente observar, mas se a gente for fizer um comparativo de quantas pessoas Belo Horizonte recebeu no carnaval e depois do carnaval, quantas pessoas, quais os números foram confirmados de Covid-19 em Belo Horizonte? Então, assim, a gente observa que não foi o carnaval que trouxe o Covid. Mas aí não é papel do prefeito, o governador do estado, Romeu Zema, está fazendo um trabalho extraordinário. Palmas para o Romeu Zema. Não é mérito do Calil. O Calil ele está sendo oportunista em determinadas situações que eu, como democrata que sou, eu vou falar, eu não ia falar, vou falar. Ele está aproveitando a oportunidade, Claudinho. Está aproveitando. Eu acho que isso não é mérito dele, não. É mérito do governo do estado. Entendeu? Ele está criando guerra com o governo do estado, entendeu? Colocando algumas posições que eu sou totalmente contra. Eu sou a favor do comércio ser aberto com total cuidado, com total responsabilidade. Agora a questão é que é essa, pastor. Justamente isso. Por exemplo, olha, o comércio pode funcionar, mas tem que ter fiscalização. Hoje, quantos fiscais nós temos?
hoje disponíveis para fiscalizar a prefeitura cidade tem inteira. funcionado demais. Mas esse é o problema, pastor. Aí o decreto do prefeito pode colocar, viu, rapaz? Mas aí Você me desculpa para fiscalizar esse povo. Mas, pois é, pastor, o servidor público, quem tem o poder de fiscalizar, autuar, notificar é fiscal. Quantos fiscais hoje O Rafael, tem o secretário, está fazendo papel de fiscal agora? Sim, só um minutinho, Rafael. Claro. Mas o Rafael, é até importante falar, inclusive em resposta ao cidadão que ontem fez um vídeo aí, o secretário de esporte, depois inclusive a gente vai falar também um pouquinho do esporte, de como está acontecendo, né, durante essa pandemia. Mas o secretário de esporte, ele é secretário de esporte, mas numa crise dessa, ele sai da Secretaria de Esportes e ele vai ajudar a gestão. Hoje não tem secretário de esporte, não tem secretário de saúde. É uma força-tarefa, todos em prol do quê? Do bem comum, da saúde pública, todos trabalhando em prol da saúde pública. Então, todos estão dando a sua contribuição, o Rafael tem dado muito a sua contribuição. Agora, no papel de orientar, ele pode, de fiscalizar, e não pode notificar e autuar. Exato. Porque aí é o princípio da legalidade. Quem tem legalidade para fazer isso são fiscais. Então, hoje, qual o número de fiscais que nós temos aqui em Itabirito? Perto da dimensão que a gente tem de comércio funcionando, inclusive funcionando fora de hora, porque a gente vai ter que ter um rodízio, porque vai ter que ter, inclusive, em horários distintos do funcionamento, para orientar primeiro esse comerciante de que ele tem que cumprir horário, ele tem que observar as questões de segurança. E se insistir, infelizmente, notificar, entendeu? Multar, porque infelizmente ainda tem aquela parcela de brasileiro que a parte mais sensível do corpo é o bolso. Só na hora que toma uma multa é que vai querer cumprir a lei. Vamos falar de esporte? Vamos falar de esporte em época de pandemia, né? Só para fazer o último recorte para a gente falar de esporte, que eu estou doido para poder falar aqui, é que nós temos os fiscais, a gente vai fazer uma força-tarefa, fiscais do meio ambiente, trânsito, urbanismo, que continuam operando, porém, diante de tanta incidência, né, de uma atuação, eu quero dizer que a teoria ela pode ser muito bonita, mas a prática é desafiadora. Na teoria, nós podemos ter em torno de 25 fiscais, vamos trabalhar com esse número, mas na prática, nós temos 50 mil fiscais. São 50 mil cidadãos que têm que ajudar a prefeitura nesse momento. A gente não pode esperar só do poder público aquilo que é de responsabilidade de cada cidadão. Exercer a cidadania é, de fato, você ter um comprometimento com o seu par. Então, todos temos que ter esse papel também de fiscalização. Inclusive, deixar um grande abraço para a equipe de fiscalização, que além de estar agora exposta também nas ruas, ela tem que lidar com toda a tratativa também de relacionamento com as pessoas, que não é uma tarefa fácil, não é? É só para fazer essa consideração. Então, Rafael, nesse período agora dessa quarentena, né, porque na verdade muita coisa não voltou a funcionar ainda. Sim. Inclusive escolas estão sem funcionamento, quadras de esporte, várias atividades. Você e sua equipe de esporte vinham desempenhando um excelente papel ali, um excelente trabalho ali no esporte. E de uma hora para outra o Covid teve que suspender tudo, né? Só que muitas das atividades, elas estão acontecendo, eu tenho observado acontecendo algumas lives de atividades para as pessoas poderem exercitar de casa. Fala um pouquinho de como está sendo o trabalho da Secretaria de Esportes nesse período de pandemia. Na área de esporte, né? Porque nessa multitarefa a gente tem observado, mas especificamente na área de esporte. Muito obrigado pela pergunta, Claudinha. Muito oportuna. Todos tiveram que se reinventar nesse momento. Como eu falei, não tem uma receita de bolo para falar o que pode e o que não pode ser feito nas circunstâncias atuais. Todo dia é um novo aprendizado. Porém, logo no início, nós identificamos a necessidade de reinventar e ir para onde era possível continuar ofertando esportes e lazer na cidade, que são as redes sociais. É internet, é no formato online. Nós criamos então um programa para as pessoas se movimentarem em casa. E dentro desse programa nós temos atividades de segunda a segunda-feira. Então as pessoas, ao acompanhar as nossas redes sociais, que inclusive com essa grande audiência do canal Sou Notícia, sobretudo com a audiência do programa de hoje, né, tão consolidado aí na Semana dos Itaberitenses, a gente pode falar
que as pessoas tenham a condição de fazer zumba em casa, ginástica laboral, ginástica funcional. As pessoas podem ter a possibilidade de fazer um autoexercício de reconhecimento corporal. Nós temos o yoga, nós temos desafios em que as pessoas podem fazer juntas em casa. Nós buscamos por esse entretenimento, porque a gente sabe que o convívio intenso, ele vai gerando alguns desgastes. E o nosso foco é levar leveza em um momento em que, em grande parte do dia, a gente está sendo bombardeado por informação que nos deixa ansiosos, nos deixam receosos com o nosso futuro. E não tem como. Se teve duas coisas que se destacaram nesse momento de pandemia e de isolamento, é a questão do entretenimento cultural e do entretenimento esportivo. Você vai ficar em casa, você tem que ter algum tipo de divertimento e distração. E não tem como a gente deixar de cuidar do corpo e da mente. Nós trabalhamos muito com foco em saúde. Esporte é saúde. Existem portarias do SUS, Sistema Único de Saúde, que colocam o esporte como uma ferramenta de prevenção a doenças. Então, a pessoa que, por exemplo, tem pressão alta, ela não tem que tomar só um remédio, ela tem que fazer alguma atividade física também. E quando você pega a definição de saúde da Organização Mundial da Saúde, que é o bem-estar completo da pessoa, né, no seu sentido mental, físico e social, a gente entende que o esporte entra exatamente na prevenção de alguma circunstância ruim e mesmo no condicionamento positivo para a pessoa. Então, todos os dias a gente tem atividade, tem dica de filme, documentário, a gente não parou. Foi muito oportuna o vídeo ter saído ontem para a gente ter a oportunidade de prestar conta a você, cidadão, porque no formato do nosso trabalho é dizer que esse é o retorno do seu imposto. É a nossa obrigação te garantir um direito que é seu, que é acesso a esportes e lazer. Nós, juntamente com a cultura, somos as áreas mais afetadas em função da capacidade de aglomeração das nossas ações. A atividade física não é o mesmo distanciamento, por exemplo, de uma conversa como a nossa. A título de exemplo, para as pessoas pedalarem juntas, tem que ter um espaçamento de no mínimo 20 metros uma da outra. Então, a nossa área existe uma série de outras particularidades que não são previstas em questões comuns do dia a dia do cidadão. Porém, é a oportunidade de reforçar e reconhecer essa equipe brilhante da Secretaria de Esportes e Lazer. Uma turma engajada, uma turma que está muito focada e está reconhecendo o seu papel de fundamental importância nesse cenário de pandemia e de isolamento. Ô, Rafael, todos esses vídeos, essas lives estão disponíveis no site da Prefeitura, no Facebook e no Instagram, né? Tem alguma coisa para criança? Geralmente as pessoas, muitos pais comentam, né? Não aguenta mais as crianças dentro de casa, porque é pior do que férias, né, gente? Porque assim, quando as crianças estão de férias, elas podem brincar com os vizinhos, elas podem frequentar parques, clubes, cinema, shopping. Imagina as crianças numas férias dentro de casa, sem poder sair de casa. Então, assim, tem pais quase ficando loucos aí com as crianças e não sabe exatamente o que fazer para distrair. Tem alguma coisa voltada para a criança? Ensinar alguma brincadeira que os pais possam brincar com as crianças? Tem alguma coisa voltada para a criança? Para quem tem criança em casa, o desafio tem sido bem elevado. Tem sim. Antes de falar o que tem, eu quero dizer sobre a nossa responsabilidade também ao ofertar, porque quanto poder público nós temos que ter um cuidado enorme ao fazer a prescrição de atividade física, porque a pessoa que fizer o que nós estamos colocando no ar, ela não pode correr o risco de lesionar, que isso é uma responsabilidade alta. Então a gente dosa o tipo de atividade que a gente coloca. Claudinho, mas a gente coloca desafios, e a gente coloca como a pessoa fazer. Semana retrasada a gente colocou da amarelinha. A gente coloca desafios que as pessoas podem fazer em casa, igual o desafio do palitinho que a gente já fez também. Tem um desafio que ficou muito famoso recentemente, que é quando você vai fazendo perguntas e você coloca 2 tortas assim de farinha, né? E aí, de acordo com a pergunta que é feita e a pessoa corresponder àquilo que foi perguntado, então torta na cara. Então tem uma série de conteúdos que com certeza abrange o público infantil. É interessante porque com essa questão também da pandemia acaba que os pais estão tendo uma oportunidade de brincar com as crianças e distrair as crianças, coisas que até então era um pouco terceirizado, né? Coloca a criança no clube, deixa a criança no clube ou leva para o cinema e acaba que fica mais fácil. O pastor tem 3 crianças em casa, né, pastor? E a esposa dele tá doida porque algumas pessoas estão comentando aí no site sobre máscaras. E álcool gel. Álcool gel, na verdade, antes do programa, todos os microfones, todo o ambiente que foi higienizado. Então, o álcool gel não é que a pessoa toda hora ela tem que usar. Se foi tudo higienizado,
higienizado, todo mundo lavou a mão, passou álcool gel, não tem necessidade novamente da gente ficar toda hora higienizando com álcool gel, né? Na verdade, a orientação, né, Rafael, tem que ser o seguinte: o melhor de tudo, que é mais barato, é água e sabão, água e detergente, lavar a mão o tempo todo. Agora, lavou a mão, o álcool gel é para quando a pessoa não tem acesso à água e o sabão. Agora, a pessoa higienizou as mãos, higienizou o microfone, higienizou a mesa antes do programa, até o telefone foi higienizado. Então, não, é só explicando, Só eu que não fui higienizado, que eu não tomei banho ainda, mas eu já Esse não é um perigo, viu, gente? Tô o dia Olha inteiro o na corona correria. Pois é, né, Rafael? Mas, então, Rafael, e qual as perspectivas agora? A gente sabe que, ainda que passe esse pico da pandemia, a vida não vai ser normal, não vai voltar as coisas ao que era antes, né? A Secretaria de Esporte tem uma projeção de como que vai retomar mais para frente, o que pensa em fazer depois que for liberado, mas com moderação, porque a gente sabe que não vai ter, por exemplo, um campeonato. Teria possibilidade de ter um campeonato? Boa pergunta, é uma coisa que é uma dúvida que chega com muita frequência até a nós. Todos os dias nós temos assim um dever religioso, que é de consultar o site da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, o site da FIFA, site de confederações de ciclismo, atletismo. A gente entra em contato com alguns parceiros que nós temos também em outras cidades e assim, é um cenário de uma total imprevisão. Como eu comentei aqui antes, a prática esportiva ela tem as suas particularidades, ela tem a questão do contato, ela tem a questão da proximidade, do suor, da transpiração, então a gente não tem uma dimensão de quando a gente pode falar de provas. A gente teve, por exemplo, o NBB, que é o Torneio Nacional de Basquete, que hoje, se eu não me engano, ontem à noite, ele foi dado como encerrado. Provas de ciclismo foram todas canceladas e muitas suspensas. Provas de atletismo seguiram a mesma lógica também. O Campeonato Mineiro, de acordo com a Federação Mineira de Futebol, ele tem uma previsão de retorno a partir do dia 30 de junho. Eu quero dizer, então, que a partir, mesmo assim, não se tem uma dimensão, não se sabe o que pode acontecer. O campeonato francês, que hoje é um dos campeonatos mais famosos da Europa de futebol, ele foi encerrado também. Então, a gente vive hoje um cenário de total incerteza do que está por vir. Isso nos colocou diante de um desafio enorme, que é de pensar um segundo semestre, de fazer um planejamento, que é uma característica marcante dessa equipe também, planejar, atuar com organização. A gente então fez algumas projeções, a gente quer fomentar o futebol da cidade, a gente quer continuar fomentando as práticas esportivas, as modalidades diversas, a gente tem o nosso lema Esporte para Todos e ao mesmo tempo a gente caminha assim, todo dia o nosso 6 meses daqui em diante muda, mas a gente está muito atento. Se a gente confirma e bate o martelo com alguma coisa agora, a gente está sendo irresponsável e a gente vai mentir para a população. Não tem como a gente prever nada, uma vez que os principais organismos esportivos não nos dão essa sustentação. Rafael, com essa questão do comércio fechado durante um tempo, redução de serviços também, houve uma queda na arrecadação do município, Exatamente. né? E com isso, como algumas atividades na Secretaria de Esportes, Cultura não estão sendo realizadas fisicamente, não está tendo eventos, né? Então acaba que o orçamento, uma parte do orçamento hoje do esporte e da cultura, provavelmente ele vai ser suplementado na ficha, por exemplo, da saúde. Né? Porque algumas pessoas questionam, acham que o orçamento do esporte ele vai ser gasto mesmo não tendo esporte. É claro que a folha de pagamentos, os servidores estão ali à disposição, trabalhando, auxiliando outras secretarias, eles têm que receber. Mas aqueles valores destinados a, por exemplo, Julho Fest, alguns campeonatos, alguns eventos, algumas modalidades esportivas, esse valor vai ser suplementado, por exemplo, na ficha da saúde, que está tendo um gasto muito superior ao previsto, não é isso? A gente fez o nosso dever de casa, revemos o nosso orçamento e, claro, direcionamos cerca de 20% do nosso planejamento para o ano para a pasta da saúde. É o que deve ser feito agora. Não tem como a gente ter outra ação que não seja essa, né, de comprometimento com a saúde do povo. E eu quero reforçar de novo, esporte é saúde. A gente tem que lembrar que isso vai passar e se a gente não tomar cuidado, a gente vai passar por um outro adoecimento em massa em função da prática de atividade física. A gente não pode fazer uma distinção de esporte e saúde, eles caminham juntos. A premissa do esporte é trabalhar com a saúde. Em cima disso também, Claudinha, é interessante a gente pensar no cenário com o qual nós lidamos assim que nós assumimos a prefeitura.
Nós temos um gap enorme de material esportivo. Logo quando anunciamos agora em um aumento de 60%, 70% as modalidades das nossas escolas de esportes, nós tínhamos um gap enorme de material esportivo. Bola, nós não temos bola de futsal nova para criança, por exemplo, né? Bolas de basquete, nós temos um déficit enorme. Bolas de handebol, nós temos que conversar com parceiros para começar a nossa escolinha. Só que nós tomamos a iniciativa de começar mesmo sem o material, em seguida eu direciono também o raciocínio para fechar sobre a pergunta do orçamento, é justamente em função do compromisso que a gente tem com os talentos da nossa cidade. Eu escutei uma frase certa vez de que o Brasil é uma fábrica de perder talentos, e foi uma frase que mexeu muito comigo. Recentemente eu vi documentários sobre 2 grandes esportistas mundiais, em que, posso dizer, né, que é o Michael Jordan e o Kobe Bryant, que são um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, que quando eles fizeram o primeiro teste, a primeira peneira, eles não passaram. O que fez a diferença para que eles voltassem e conseguissem passar foi as condições para que eles conseguissem praticar a sua modalidade. Então isso é algo que martela todos os dias o nosso trabalho. Além disso, nós temos um déficit enorme de infraestrutura esportiva. Se vocês rodarem pelas quadras da cidade, vocês vão ver o que eu estou dizendo. Nós encontramos, então, uma estrutura esportiva sucateada. Então, nós queremos aproveitar também esse time, organizar a casa, colocar as instalações esportivas em ordem, com capricho, com excelência, nos subsidiar com material esportivo, se porventura voltarmos, independente do que for, nós temos materiais e justamente para que nós consigamos fazer alguns eventos ou outros esportivos, se assim for permitido, porque a população precisa divertir. A população precisa desses momentos, a gente tem que pensar que isso vai passar e a gente tem que estar preparado para isso. E também, Claudinha, nós tivemos uma queda no orçamento do ano passado para esse. É preciso dizer sobre isso. A gente pegou um déficit fiscal muito contundente que impactou nas nossas operações. Ou seja, nós temos uma queda da queda da queda. E mesmo assim a gente está usando de toda a criatividade para continuar entregando com excelência. Rafael, vou te fazer uma pergunta aqui, que é muito importante essa pergunta, porque a gente foi cobrado aqui no Sul Notícia sobre a Vale do Rio Doce. Ela é dona, proprietária daquela do Alto Cristo, né? E a área onde se faz no Rio, o pessoal treina ali, foi fechada, né? Como que vocês vão fazer agora diante dessa situação? Boa pergunta, pastor Antes. Claudinha, ela vai até me ajudar aqui, que ela é especialista na área. Claudinha, ali é uma R, como é que chama? Tem uma, eu acho que é isso, RBPN, que é uma área de preservação ambiental, não é isso? Que a reserva ambiental, exatamente, pertencente à Vale. Isso é uma política de meio ambiente relacionada a grandes empresas, não é isso mesmo, Claudinha? Sim, inclusive o cercamento foi uma medida imposta, uma medida ambiental, né? Exato, exatamente. Ou seja, é uma área pertencente à Vale. Eu vi o seu vídeo lá, pastor. Lembrei de quando você foi cobrir o nosso primeiro evento lá também, né? Eu veio até por causa disso. E é uma oportunidade para a gente poder esclarecer para o povo que está nos assistindo. Existe um contrato de comodato entre a Vale e a Prefeitura, certo? Que já foi feito há muito tempo. A gente está tendo uma dificuldade enorme de encontrar esse registro, que nós não encontramos isso arquivado, e a gente precisa reiterar justamente esse acordo. Nós estamos trabalhando com essa temática há 2 meses. Só que como envolve uma grande empresa como a Vale, que tem uma política de compliance, o compliance faz com que dentro da Vale uma medida não seja tomada da noite para o dia. Nós enviamos um pedido para apreciação da Vale, para que a Vale considere aquele terreno, aquele espaço para o município. Mas só que isso a gente entrega para Relações Institucionais, que tem que conversar com o gerente dele, que tem que conversar com o superintendente, que talvez vai ter que levar para uma reunião de conselho para avaliar todas as tratativas. A área demarcada, é importante que se diga, para as pessoas que conhecem a área do Cristo, é a área do estacionamento. Aquela área do estacionamento, sobretudo, ela foi marcada pelo mau uso em momentos anteriores, e isso chamou a atenção da Vale, justamente também conciliado ao que a Claudinha comentou, de uma política de meio ambiente de demarcar aquele local. Porém, a pista de downhill está liberada para uso,
as pistas de ciclismo estão liberadas para uso, assim como o Cristo, nosso maior cartão postal ao lado do grandioso Pico de Itabirito, também está aberto para visitação. Então, eu quero dizer, né, que agora não é o momento de ir lá também para praticar, tá tudo muito bem desenhado nesse sentido, né? Então a Vale fez um cercamento de uma área que é dela, a gente precisa dizer isso, tem que ser honesto, mas é uma área que a gente tem ali como uma referência do estacionamento. Pista de downhill, pista de ciclismo, a área do Alto do Cristo, continuam todas funcionando normalmente. Porém, a gente já está trabalhando nisso. Eu, Frederico Leite, que é o secretário de Meio Ambiente, Júlia Melilo, que é a secretária de Patrimônio Cultural e Turismo, junto dos apoios jurídicos, junto com a Vale para a gente resolver essa situação. Muito bem, esclarecido, como você disse, a gente noticiou isso aqui, né? A nossa preocupação era que a Vale tomasse posse daquilo tudo ali, né? Acho que aquilo ali é algo, acho que eu posso dizer, patrimônio nosso. O pastor, eu costumo falar para quem vem aqui de fora que o Cristo lá do Rio de Janeiro foi espelhado no nosso. Então aquilo ali a gente tem com um carinho enorme. E eu até brinquei aqui, mas uma brincadeira séria, sabe? Que se precisasse nós travar os ônibus da Vale, tudo aqui protestando, nós ia travar. Eu acho que agora, quem sabe, não é o momento da população reivindicar a Vale que doe aquela área em compensação a todos os danos ambientais que ela já causou no município. Não foi pouco não, né? E não é pouco. Então é o mínimo. O que é aquela área para a Vale e perto do faturamento da Vale? E eu acho que para a população de Itabirito, não só pelo aspecto histórico, cultural, mas assim, é uma referência, né? Acaba que é uma referência, não só o Cristo em si, aquela praça ali, mas também a pista de downhill, que já foi considerada a melhor pista do país, né? Com várias provas acontecendo ali naquele alto. Então, assim, agora, quando o secretário fala que está liberado, é que não está cercado, porque, na verdade, gente, não é para sair, não é para ir lá, né, isso, Rafael? muito bem reforçado. Liberado para uso, mas não nesse momento que a gente tem que fazer o nosso dever de casa e ficar tranquilos. Rafael, são 19 horas e 23 minutos ao vivo na página, estamos quase chegando no final. Passou rápido, pastor. Não é? Tão rápido, Rapidinho, principalmente porque acaba que o programa ele foi muito direcionado um pouco, né, pro Covid do início, por conta da confirmação. Agora, até fazer um comentário e até uma sugestão para o Rafael. O Rafael ele é tido como uma referência no secretariado do governo do Orlando por conta do carisma, por conta da educação, por conta do respeito com todos os servidores. É um secretário que é uma referência. Obrigado. E acaba que é um modelo de secretário para muitos outros secretários. E leve esse carisma, essa humildade para os demais secretários também, porque há relatos de secretários que não dão nem bom dia para o subordinado, Rafael. E na sua pasta, eu não sei se é porque você é psicólogo de formação, né? E também tem uma experiência em gestão de pessoas, é um cara humanizado, diferenciado, né, pastor? O Rafael sabe que eu sou um cara muito conservador. Vamos falar um pouco aqui de ideologia, né? Eu sou um cara muito conservador, eu tenho um pensamento diferente do seu, nós já conversamos sobre isso. Mas confesso para você que em Itabirito, tá? Você é um cara diferenciado. Obrigado. Viu? Diferenciado. Muito obrigado. Eu acho que o gostoso da democracia é quando se debate ideias, por que não dizer projetos, por que não dizer até mesmo algumas ideologias, sem se ofender, sem se desrespeitar ao outro, tá? Rafael é um dos membros do PSOL. Isso, né? sou. Aqui na sou cidade, filiado do PSOL. Né? Eu tenho muito respeito com você. Sim. Né? E te desejo, cara, toda sorte de bênção de Deus na frente da Secretaria de Esporte. Muito obrigado. Eu falo de coração. Tá? Tem algumas pessoas que me chamam de falso. Eu não sou falso, eu sou político. Em determinadas situações da vida você tem que ser político. O que significa a política? Sim. Bom relacionamento, conviver, né, com ideias com um do outro. Então agora, ser politiqueiro, né, toda hora o cara pega o limão e faz uma limonada e aproveita de todas as situações e sai fazendo politicagem. Eu discordo disso. Sim, sim. Entendeu? Então não é o seu caso. Você está hoje aqui na frente dessa pasta, se destacou. Talvez se você estivesse na frente da saúde, estivesse na frente, porque você é psicólogo, isso, você ia arregaçar mais ainda. Porque eu sou sincero. Entendeu? Então, cara, você é fantástico. O Du tá ali nos assistindo. Sim. Já tive cada quebra-pau com o Du na vida. Mas é outro cara também, né, que a gente se respeita. Eu acho que eu posso. Nós nos amamos, mas não interpreta para outro lado, não. Nos amamos, o mesmo Du, viu? E, cara, vocês são fantásticos. Seja sempre bem-vindo aqui no Sua Notícia.
O pastor, generosidade, né? Tanto na sua fala quanto na da Claudinha. Eu sou um defensor dos direitos humanos e quando a gente tem os direitos humanos como premissa, a gente não quer que o outro seja exterminado. E como democrata aliado aos direitos humanos, um dos maiores sabores da democracia é o diferente, é justamente a retórica. E se a gente não criar espaços de diálogo, de acolhimento, até mesmo daquelas pessoas que pensam diferente de nós, a gente vai estar criando a bárbare. E eu tenho um amor pela vida. Eu acho que a gente, por exemplo, hoje a gente não está passando por um momento difícil e talvez outras pessoas, né, que estão na nossa cidade, Brasil, mundo afora, estejam passando por momentos muito mais difíceis do que nós que estamos aqui dentro do estúdio. Mas mesmo assim, todos os dias quando eu acordo, eu agradeço a Deus e eu entendo que eu tenho mais uma oportunidade de fazer o bem, de fazer as coisas certas e como consequência o universo retribui isso também. Tenho certeza também que a gente tem boas representações dentro da prefeitura, os colegas secretários, eu acompanho os bastidores, vejo o empenho que eles têm também de fazer as coisas certas, dentro da liderança do Orlando Caldeira, Dr. Hélio também, que é uma figura extraordinária, e esses casos eles precisam ser pontuados, né? A gente não sabe também quais são os dois lados da história, mas eu acho que o mínimo, inclusive é algo que eu trago de berço, né, da minha família, e a gente tem que tratar bem todo mundo, isso não existe, né, você tratar mal, e se a pessoa vem com alguma indiferença, o problema é dela, não é seu, né? E a respeito do PSOL também, uma construção super interessante, tive a oportunidade de fazer parte da fundação, eu acho que a vivência partidária, você tem isso, Claudinha, acredito também tem essa vivência, ela é saudável, e nem sempre dentro de um partido todos concordam entre eles, e que bom que é assim. A gente tem que ter a tolerância de saber viver com o diferente. Eu penso que isso tem feito muita falta. Eu não quero apontar para as pessoas e taxá-las com algum tipo de rótulo, independente das suas escolhas políticas partidárias. Eu acho que as pessoas merecem respeito, serem acolhidas e a partir do momento que elas são escutadas, talvez elas estarão propensas a mudar de ideia. Eu acho que o embate nem sempre é a melhor ação. Eu acho que a gente teria que entrar numa campanha no Brasil, uma campanha única, sabe qual? Nós tentar destruir uma guerra cultural que existe no nosso país. Porque a batalha hoje no Brasil é uma guerra cultural. Cada um pensa de uma forma, quer trazer uma nova cultura, e isso tem separado pessoas. Isso tem separado até vidas, porque pessoas têm perdido a vida, entendeu? Por causa dessas guerras. Guerras essas que... Infelizmente a política virou quase que um campeonato de futebol, né? Aqui em Itabirito, por exemplo, vira quase Atlético e Cruzeiro. Então, ou é um lado ou outro. A pessoa não pode falar assim, olha, eu gosto de futebol, mas não torço para mim, eu torço para que ganhar. Não, as pessoas, assim, levam e dividem muito, infelizmente, né? Tem essa questão, né? Mas o Rafael é muito diferenciado, né? Ô Claudinha, e é muito bacana você dizer isso, né? Porque, por exemplo, quando a gente sofre um ataque com ódio, que você às vezes não percebe nenhum ponto de melhoria, isso faz mal. Mas eu quero registrar, por exemplo, a nossa relação com a Câmara Municipal. Em alguns momentos, vereadores de oposição apontaram algumas questões nossas, inclusive você em outros momentos também, em que a gente fez a leitura do seguinte: eles estão certos, vamos fazer uma autocrítica aqui e remodelar isso que a gente está oferecendo. Não é? Nem sempre a gente vai acertar. E a oposição ela é fundamental para ser propositiva nas nossas ações. A gente não tem que fazer uma oposição só por você ser diferente e apontar questões mais odiosas. A gente tem que contribuir com o crescimento. Pastor, o seu crescimento, da Claudinha, o meu, do Eduardo, do companheiro que está aqui trabalhando, só Itabirito que ganha. Só Itabirito que ganha. Não é? Meu modo de pensar e de condição é essa. Essa forma de pensar mudará o rumo da nossa população, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. É isso aí. Você definiu tudo, entendeu? Eu acho que a situação, quando reconhece a oposição por um lado construtivo, ele fica melhor. É isso aí. Porque eu só cresço quando eu tenho críticas. Hoje eu recebi uma crítica aqui fantástica. Fantástica. Foi feita uma pesquisa, uma enquete, melhor dizendo. Sim. E o Sob Notícia ficou em primeiro lugar. Mas o Sob Notícia perdeu. Parabéns. Por que o Sob Notícia perdeu? Porque a gente... as pessoas votaram. Eu não confio em nenhum site, nenhum veículo de comunicação no município. Nós confiamos. Esse foi a maior proporção. Mas o Sob Notícia vem em segundo lugar.
Aí alguém comentou, fez o seguinte: eu acho que isso serve para que os veículos de comunicação no município possam aperfeiçoar melhor. Eu simplesmente vou pegar aquilo ali e vou tentar trazer coisas novas para que quando tiver outra enquete, eu esteja lá em cima. Eu não entendo isso por um lado destrutivo. Né? Sim, sim. Então, eu acho que uma crítica bem colocada, bem feita, sem nenhuma intenção ideológica, cultural, ela é benéfica demais. Então faz a gente crescer, faz a gente se desenvolver. Essa é a minha forma de pensar, doutora. Eu também penso assim, inclusive eu tenho uma amiga que eu gosto quando ela assiste, porque ela é psicóloga também, que legal, um abraço. E ela, cada semana, ela me pontua, fala assim, olha, você foi ótima assim, mas você... Então ela faz uma análise da minha postura aqui na tribuna e que eu tento corrigir. E eu gosto quando as pessoas dão esse retorno, porque a gente tem que ser cada dia melhor, né? E agora, só abrindo um parênteses, fora aí do contexto de saúde, o Rafael foi candidato nas eleições em 2016, Isso. Teve quase 500 votos, foi super bem votado. Na verdade, ele só não foi eleito porque, na época, tinha a questão do quociente eleitoral, do mínimo, né, da coligação, e ele não conseguiu a legenda no partido, mas ele foi super bem votado, até mais bem votado do que outros que foram eleitos. E hoje o Rafael não é candidato, porque ele não desincompatibilizou. O Eduardo também, que está se destacando muito também na equipe, já sinalizou também de que não é candidato. E tanto você, Rafael, quanto o Eduardo teriam chances, inclusive, de serem eleitos. Por que não disputar essa eleição, que agora você, inclusive, ganhou muito mais visibilidade pelo excelente trabalho que você tem desenvolvido com a equipe de esporte? É uma decisão muito difícil, porque a instituição Câmara Municipal, a gente pode fazer uma assimilação como ser o megafone do povo, né? É uma representação direta da população. E isso é algo que mexe muito comigo, eu tenho certeza aqui também com o Eduardo. Porém, quando a gente entra nesse mandato de 1 ano e 6 meses, quando a gente entra na secretaria e reformula toda uma lógica de trabalho, de entrega, passados 6 meses, qual foi a leitura? A gente precisa entregar com mais consistência. A gente não pode abandonar o barco agora e a gente não ter a certeza que os projetos chegarão vindouros até o final do ano. Então foi uma opção para dar consistência e mostrar à população que às vezes quando a gente assume um cargo político, e não há problema nenhum as outras pessoas que fazem diferente, né? Mas que às vezes não tem um interesse por trás de ganhar uma autoimagem para depois se beneficiar daquilo. Não há problema, mas não foi o nosso caso. A decisão, então, foi pautada numa questão de equipe, de programas, projetos, de consistência, de maturidade que eles precisam ter para que eles tenham a robustez necessária para impactar por muito mais anos a população. Uma decisão difícil, mas foi por esse motivo que a gente tomou, posso falar por mim, que nós tomamos essa decisão. Vamos terminar nosso programa. Chegou a hora de nós terminar, com 19h34, porque senão não tem nem como postar no Instagram, porque fica enorme demais. Bacana, mas legal. Eu te agradeço pela sua participação, viu? Muito obrigado. Claudinha, Pastor Anderson, a gente é muito grato por vocês terem concedido para nós essa oportunidade de falar para uma audiência tão grande, ao público do Sou Notícia. Agradecer a você, né, que escolheu acompanhar esse bate-papo nessa terça-feira, né, tão diferente para a nossa população. Espero ter contribuído para que vocês tenham mais informações no primeiro momento sobre uma gestão de fiscais, nesse segundo momento específico a parte da Secretaria de Esportes. Quero deixar meu abraço muito apertado a todos que estão aí nessa luta de frente, fiscais, servidores da saúde, as pessoas que estão na UPA, as pessoas que estão nas barreiras sanitárias, vigias e zeladores, as pessoas da limpeza. A nossa gratidão, né? Eu acredito que tem um monte de anônimo que gostaria de estar dizendo esse muito obrigado para vocês. E também deixar um abraço muito carinhoso para a equipe da Secretaria de Esportes e Lazer. Tenho certeza que praticamente todos estão nos acompanhando e eu tenho certeza que a minha voz, ela fala por todos vocês. Vocês que talvez não estão aqui para serem vistos, mas que merecem os nossos aplausos pela competência, pelo engajamento e pelo brilho de tudo que vocês fazem. Um grande abraço para a população, essa cidade maravilhosa que é Itabirito. Somos privilegiados por estar aqui e a gente precisa cuidar do tamanho do privilégio que a gente tem acesso. Novamente, muito obrigado. Vamos nos cuidar, fique em casa, cuidado aos comerciantes e até breve, até uma próxima oportunidade. E o sucesso do Rafael é também, né, como ele próprio reconheceu, pela equipe dele, né, que tem feito um excelente trabalho. E os nossos agradecimentos a todos os servidores públicos, seja do esporte, seja da saúde,
da área de segurança. Então, assim, o pessoal que está nas barreiras. Tem muita gente trabalhando que precisa trabalhar e está trabalhando muito bem para garantir a segurança e a saúde da população. Então, assim, a todos os servidores, nosso muito obrigado, né, Rafael? Sem dúvida. Só os 2 últimos abraços aqui ao Eduardo, fiel companheiro, está aqui me acompanhando, e ao trabalhador aqui de Sua Notícia, que foi responsável por operar e fazer com que essa live também foi possível. Muito obrigado aí pelo apoio. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma reportagem, mais um programa Terça com Lei. Falamos no início aí do Covid-19, entrevistamos aí a senhora Rosimari, oramos e pedimos a Deus aí que dê saúde para o José Pereira, 76 anos, internado na Santa Casa da Misericórdia em Belo Horizonte. Enfim, boa sorte para todos, que Deus guarde, Deus proteja todos os nossos telespectadores. E terça-feira que vem, Claudinha, estaremos de volta, né? Nossa, quem será o nosso entrevistado? Surpresa, até amanhã. Amanhã a gente divulga. Rafael, na verdade, a gente já tinha confirmado com ele na semana passada, né? Junto da entrevista do Pedro. Um abraço a todos, boa noite Boa e até noite. terça-feira.